Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje connosco temos Isabel Nolasco. Olá Isabel, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Isabel, ia começar por lhe perguntar, ou seja, vamos começar por falar no início. Portanto, a Isabel nasce em Azambuja, cresce em Azambuja. Conte-me só um bocadinho de como é que foi a sua primeira infância na Azambuja. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite. Indo já direta à sua pergunta, efetivamente eu nasci em Azambuja, ao pé da Câmara, numa casa que hoje é uma ruína, infelizmente, e desde sempre fui habituada a conviver e a estar com os azambujenses. O meu pai era de Azambuja, a minha mãe também, e incutiram-me essa vontade de ser azambujense, que tenho muito orgulho. A minha vivência, pronto, andei na escola primária, que é hoje a biblioteca, e o que é que eu fiz mais? Lembro-me, aprendi a andar de bicicleta quando os pais saíam à noite e se iam sentar nos bancos do largo da praça. Foi aí que eu aprendi a andar de bicicleta, porque as pessoas conviviam, saíam, juntavam-se ali à noite, e eu acho que isso faz muita falta hoje em dia. E a minha vivência foi uma vivência de uma criança normal, com um espírito muito arrapazado, porque não gostava de bonecas, gostava mais era de bicicletas, de patins, de subir às árvores, etc. E fundamentalmente foi essa o meu início de vida. Isabel, eu vou aproveitar o facto de Isabel estar aqui e de ter vivido no lar da Câmara, ou ali naquelas imediações, para lhe perguntar, porque já ouvimos aqui falar da rivalidade que existia entre o Recio e a Palmela. E a Isabel, que estava ali mais ou menos no meio, como é que se posicionava ali em relação a essas... Se lembra dessas rivalidades? E como é que o lar da Câmara se posicionava? Eu penso, nós éramos o centro, não é? Eu sempre ouvi falar nessa rivalidade, mas sinceramente nunca a vivi, nunca senti isso. Sabia que havia a rivalidade entre o Recio e Palmela, não sei porquê, porque depois recordo-me que as pessoas quando iam para o campo concentravam-se era no largo da Câmara, não é? Para irem atravessar a linha. Não, sinceramente nunca, eu não sou muito de rivalidades e nunca senti isso, embora parece que era preciso tipo um salvo-conduto para passar do Recife para Palmela e vice-versa. Muito honestamente não, talvez também por ser criança não senti isso. Se calhar era mais aquelas coisas que agora se chamam do mito urbano, não é? Sim, Havia, mas nunca se efetivava bem não, acho que essa não. rivalidade. Eu penso que não. Depois havia ali que era... O que havia ali? Os bombeiros também eram ali, não é? Depois havia o colombófilo, que era mais para o lado do Recio que propriamente no centro. Não senti. Depois havia o GDA do GDA, lado. que era na Travessa da Espenica, Pois. não senti. Aliás, acho que foi uma coisa boa que o meu pai me ensinou, foi que não tomar posições extremistas. Uhum. E portanto, não sentia isso. Aproveitando que fala no seu pai, só fazer aqui um gancho, o seu pai que foi atleta do GDA. Sim. Foi das primeiras, para aquilo que já aqui foi falado, foi dos primeiros jogadores de ténis de mesa do GDA. A Isabel tem alguma memória, Muitas. uma memória Tenho disso? muitas.
Aliás, o meu pai era um desportista nato. O meu pai jogava a bola, jogava ping-pong, ia à pesca também pescava. Era um desportista nato. E incutiu-me isso. Eu era mascote. Eles saíam da Travessa da Espenica para ir jogar para o futebol. Eu ia à frente. Ainda um dia destes estive a falar com o Alexandre Grazina e lhe dizia: eu ia à frente da equipa com uma saia branca peliçada, uma blusa verde com o emblema do GDA. Portanto, o meu pai era fanático da Zambuja. O meu pai era mesmo um azambujense de gema. Sim, o que é que eu posso dizer? Pegando no tema na metáfora, aos ombros dos gigantes, efetivamente eu hoje sou o que sou, foi porque tive grandes gigantes na minha vida. Eu só lá estava em cima. E os gigantes foram o meu pai, foram a minha mãe, o meu filho, o meu falecido marido, o Rui, a minha nora e os meus netos. Todos eles passaram pela minha vida e me ajudaram na reconstrução do picadeiro. E, portanto, eu tenho que lhes prestar a eles essa homenagem. Eu era um simples peão. Eu pensava, transmitia, e eles apoiavam-me e eu ia para a frente. E foi com a força deles que eu consegui fazer, não só eu, mas um todo, a família. Isabel, ainda há bocado, quando ainda estávamos aqui em off, tu disse-me que viveu em Inglaterra. Portanto, foi... Vivi em Inglaterra de 10 anos, mais concretamente 9, dos 12 aos 21. Acho que foi aí que a minha mentalidade foi formada, não é? Depois vim, sei lá, talvez por isso... Portanto, não. só emigrou em família. Sim, os meus pais estavam lá e depois eu fui muito contrariada. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, quando era a Feira de Maio, o meu avô tinha a cabine pública, o meu avô António Isidro tinha uma cabine pública. E eu telefonava na hora da saída dos setores, porquê? Porque queria ouvir o primeiro morteiro e chorava. Eu hoje, se me perguntar se eu sinto isso, eu não sinto nada, não é? Mas naquela altura, talvez por estar fora, e depois queria o último morteiro também, e telefonava. Ai, quero ouvir. Pronto, e chorava imenso, porque a Zambuja sempre foi para mim a minha terra de eleição. Tive esses anos fora, depois, em 92, eu saí, mas vinha todos os fins de semana para a casa dos meus pais, porque a Zambuja sempre fez parte do meu ADN. Portanto, essa experiência de imigrante serviu-lhe essencialmente para, de alguma maneira, alargar horizontes? Sem dúvida nenhuma. Embora eu nunca gostei de estar em Inglaterra, sou muito honesta, nunca gostei, aquele modo frio que eles têm a amizade não é propriamente um tema, e eu nunca gostei de estar em Inglaterra, mas hoje reconheço que provavelmente se não estivesse lá não tinha tanta abertura como tenho hoje. E porque eu reconheço que eu aceito as pessoas, eu aceito tudo. Claro, tenho as minhas próprias convicções, mas eu hoje também acho que era incapaz de viver em Inglaterra. Naquela altura era diferente. Inglaterra foi bom, mas eu vivi intensamente tudo o que era português. A nível futebolístico, o meu pai ia sempre, até fui ver o Sporting, né? Até fui ver o Sporting sendo do Benfica, também fui ver o Benfica. E fui ver o Mundial, vi todos os jogos de Portugal, à exceção do da Coreia, que me apanhei um grande susto,
Eu sou fã de Portugal, portanto, vejo tudo o que é jogos de futebol de Portugal ou de equipas portuguesas com estrangeiros, eu vejo e vivo intensamente. Isabel, agora volta para Portugal e vai logo trabalhar para fora? Ou... Isso foi uma guerra que eu tive com o meu pai. O meu pai queria que eu fosse trabalhar para uma empresa aqui da Zambuja. Eu não vou dizer o nome. E eu fui lá a uma entrevista e, depois, e no final disseram que eu tinha qualificações a mais para... Eu fiquei toda contente. E depois tive que fazer uma opção porque tinha duas propostas, uma para fora, outra para a GM. E por acaso fui chamada em simultâneo e tive que fazer uma opção. E optei pela fora, em boa hora, porque fui extremamente feliz e gostei imenso, foi o meu único patrão. Adorei a fora, dá continuidade, o meu filho está na fora também, embora na fora em Espanha, mas está na fora. E também não foi por cunha. Eu, quando soube que o meu filho ia para fora, foi depois dele já lá estar, e eu já não estava. Mas pronto, mas a fora foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Nós temos ouvido aqui muitas pessoas que trabalharam na fora, ajudaram a construir a fora. De que forma é que sente que isso causou impacto social em Azambuja? Eu penso que muito. Às vezes, e as pessoas às vezes não aproveitaram essa oportunidade. Eu fui para fora em setembro de 1900, mais concretamente no dia 17 de setembro de 1973. Ainda não havia aquele boom dos contratos a prazo, depois após 25 de Abril, é que houve. Teve um grande impacto social e económico. E eu sei de pessoas que tinham as suas vinhas, as suas casas, e o envelope, porque naquela altura era pago em dinheiro, não é? O envelope da fora nunca era aberto. Não é? Eles recebiam o ordenado e nunca era aberto. Portanto, acho que as pessoas conseguiram uma estabilidade económica que não conseguiriam caso estivessem a trabalhar para o outro lado. Porque os vencimentos eram acima da média, não é? Pois era isso exatamente que eu ia perguntar. Depois, de alguma forma, e estávamos a falar também dessa memória, aquele apoio, digamos assim, que a Ford dava através do grupo desportivo em que fazia a Forcamp, eu lembro-me de várias edições ali em Valada. Em Valada, sim. Que era assim, eu lembro-me... Eu não sei se a tenda era mesmo gigante, na altura era pequeno, mas lembro-me assim daquelas tendas de catering, assim, aquelas coisas. E depois a festa de Natal, que de alguma forma, eu posso falar pela minha experiência, era a oportunidade que tinha de ir a um circo, era quando era a festa de Natal. Lembro-me de vários no Campo Pequeno, No Campo Pequeno, sim, sim. do Circo Xene. De alguma forma também acha que isso, portanto, essa vivência depois não só com o trabalhador, mas também com a envolvência da família, de alguma forma também era o papel social que a Ford tinha? A Ford sempre teve um papel social muito grande, acho eu, em tudo. E penso que hoje em dia continua a ter, não da mesma forma, mas a Forcamp, eu estava diretamente envolvida, porque eu trabalhava no departamento pessoal na altura, e estava diretamente envolvida e também pertencia ao grupo desportivo, mas foi pouco tempo. E sem dúvida nenhuma que era muito importante aquela união em que os filhos iam, não ao sítio onde os pais trabalhavam, mas a uma organização
que era feita exclusivamente para a família. E a família é a base de tudo, não é? E penso que sim, que teve um impacto social grande. A Opel também fazia a mesma coisa. Não sei se a nível da Ford Campus se eles tinham alguma coisa semelhante, não faço ideia, mas faziam as festas de Natal e que os miúdos iam receber as prendas. Era importante que isso voltasse. Eu sei que quando a Ford, portanto, a fábrica fechou aqui a Zambuja, a Isabel já não trabalhava na fábrica, continuava a trabalhar na Ford, mas não trabalhava na fábrica. Doeu-lhe a Ford fechar? Eu posso lhe dizer que saí da Ford, eu tive cá 20 anos e nunca mais consegui entrar nas instalações da Ford. Às vezes diziam-me, vem até cá, e não conseguia, não. Por uma razão simples. A Ford teve para sair, e acho que isto não sei se é confidencial, teve para sair da Zambuja muito antes de fechar. Teve para ir para Sines. Portanto, a história da Ford é muito grande. Não foi, e eu sabia, estava consciente que a Ford ia fechar aqui em Zambuja. E tive a oportunidade de ir para Lisboa 2 ou 3 anos antes da Ford fechar aqui. E doeu-me. Doeu-me, não por mim, porque eu estava bem, estava muito melhor do que estava aqui, mas doeu-me bastante. Não por mim, mas pelas pessoas que iriam ser afetadas com isso. Sei que saíram bem, tal como eu, quando quis sair, também saí. A Ford tem uma política acho que é muito humana. A Ford é muito humana, não é só o oval. Eu costumo dizer que tenho o oval no coração e efetivamente continuo a ter. E o que é que eu lhe posso dizer mais da Ford? Doeu-me, sim, doeu-me. Muito bem, vamos passar agora a outro tema, o tema que eu acho que para si ainda hoje é muito caro, que é a Festa Brava, no geral, e a tertúlia Festa Brava em particular. Como é que isso nasce? Nasce de ser a zambujense? Olha, a tertúlia Festa Brava em Zambuja nasce... Não, eu estava-lhe a perguntar, desculpa, antes daí, como é que nasce a Festa Brava em si? Em mim? Eu lembro-me da primeira corrida que fui. Eu tinha 5 anos. Eu fui com a minha avó, a Maria, e com as minhas primas, a Laura e a Rosa, à Feira de Todos os Santos. E havia sempre corrida, que era o fecho da temporada. E a minha avó gostava muito de touros, aliás, toda a minha família, felizmente, e graças a Deus, levou-me aos touros. Eu recordo-me perfeitamente estar sentada na bancada a ver e fiquei extasiada com o que vi. E depois tive a infelicidade daquela ser a última corrida da temporada, porque depois já não me calaram mais que eu queria sempre ir aos touros. Queria ir aos touros, mas já não havia. Só havia depois o início da temporada no Campo Pequeno, no domingo de Páscoa. Portanto, tive que aguardar. E foi aí que nasceu a minha afição à Festa Brava. Os touros na rua, para mim é um desassossego, porque o meu pai era completamente louco e ainda laçavam o touro para pronto. E ele andava sempre na rua. Eu, como disse, nasci naquela casa baixinha, ao lado que era uma barbearia, lembra-se? Pronto, que hoje é uma ruína, não é? Nasci aí. E aquela janela pequenina era o quarto dos meus pais. Então o meu pai obrigava a minha mãe a pôr a cama encostada à janela, que era para ele poder entrar. E às vezes o meu pai entrava para a janela e a touro entrava para a porta.
E eu assustava-me imenso. Ainda hoje eu tenho um certo pavor dos touros, precisamente por causa disso, os sustos que apanhei. O touro entrou várias vezes para aquela porta, mas pronto. Mas foi aí que nasceu a minha afição, chamamos-lhe assim. Foi pequenina, nunca me deixou. A Isabel liga-se à Tertúlia Festa Brava ainda quando a sua sede era na Praça da Alegria. Não. A sede da Tertúlia Festa Brava não foi a sede que teve o incêndio, foi o Hot Club que era por cima, e as instalações eram da Câmara. Eu nunca fui às instalações da Praça da Alegria, mas a água do incêndio, pronto, destruiu o resto do chão. E depois todo o espólio foi para a Junta de Freguesia de Santo António. E o meu marido, o Rui, por acaso, viu o meu marido, o Rui viu um edital no Correio da Manhã a dizer que ia haver uma Assembleia Geral para dissolução da coletividade. Que foi fundada pelo avô dele. E ele disse-me, eu tenho que ir. Eu disse, então tu vai, eu não vou. E ele foi. E quando chegou a casa disse, olha, já faço parte de uma comissão organizadora e agora vai haver uma reunião e eu gostava que tu fosses. Eu disse, está bem. E fui às instalações da então Junta de Freguesia de São José, que é o Dr. Vasco Morgado, que ainda é presidente da Junta, acho eu. E foi lá e, quer dizer, também fui apanhada. Mas fui ver o espólio. E o espólio estava lá um cantinho. O João não conhece, o André conhece o espólio. Há muita coisa que já foi acrescida, não é? Mas desapareceu. Aquilo é 1/3 do espólio. E eu, quando vejo o espólio, digo assim, não, isto tem que ir para a Zambuja. Isto não vai ficar em Lisboa. Houve várias reuniões com o então Presidente da Câmara de Lisboa, que era o Sr. Dr. António Costa, em que nunca deram uma abertura. A abertura que deram foi arranjarem umas instalações em que a Tertúlia teria que pagar 1.300 euros e era uma coisa mínima e era fora de Lisboa. Disse, não, isto tem que ir para a Zambuja. E no caminho liguei para o então Presidente da Câmara e disse, quero falar contigo porque há aqui uma situação assim. Contei-lhe. E ele, então anda já cá ter comigo. E eu fui. Fui eu e foi o Rui. Fomos os dois ter com ele e pronto, e as portas abriram-se. Infelizmente ele faleceu, mas o presidente seguinte, Luís de Sousa, tomou também isso a seu cargo. Andámos aí por vários sítios a ver escolas nas Virtudes e nos Casais de Baixo, até que apareceu aquele espaço. Não era bem aquele, era o outro ao lado, depois foi cedido ao rancho e nós ficámos com o outro. E pronto, e foi assim que a Tertúlia nasceu em Zambuja. Antes do Festa Brava nasceu, da vontade e da vontade política, obviamente. De alguma forma, a Tertúlia Festa Brava considera que é o guardião da Festa Brava. O guardião não no sentido de querer para si, mas eu sei que, por exemplo, fazem aquela gala onde homenageiam as figuras. Sim. De alguma forma, o back to the beginning, aqui é que estão as origens da Festa Brava? Não. A Tertúlia Festa Brava vai fazer, no dia 9 de agosto, 79 anos. E é uma dissidência do setor 1. O setor 1 tem 91. Temos sócios em comum. Talvez as pessoas ainda fomentam um bocadinho uma rivalidade que eu acho que não tem razão de ser, porque cada um tem o seu espaço. E a Tertúlia Festa Brava não é um guardião. A única coisa que nós pretendemos fazer é divulgar e preservar a festa. E divulgá-la essencialmente pelos mais novos.
E tivemos agora, no 1º de maio, no início do mês da cultura tauromáquica, uma coisa que estávamos um bocadinho receosos, foi o encerrito, e ver aquele largo da Câmara, estou-me a arrepiar, ver aquele largo da Câmara repleto de miúdos, de todas as etnias e mais alguma, foi de facto muito, muito benéfico. E acho que são estes eventos que fazem. Nós temos que chamar os mais novos para gostarem da festa, e não tem que ser forçosamente ir a uma praça de touros. Não é aí que se fazem os aficionados. Para mim, os aficionados fazem-se na rua, nas largadas, e nestes eventos que se vão, que a tertúlia vai organizando, e mais tertúlias. Agora também vai haver em Vila Franca ou em Cerrito, já havia. E é fundamental que levar os miúdos a comungarem deste espírito, porque nós, aficionados aos touros, somos muito unidos e a amizade é muito sincera. E esses valores nós temos que transmitir aos mais novos. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta, desculpe se será provocação, mas de alguma forma não acha que devia haver, fiz esta pergunta também ao Carlos Pimentel, uma escola de festa brava? Uma escola de festa brava? Eu acho que a corrida de touros, sim, é um espetáculo. Sim. Como é um bailado, e que é preciso entender. É um espetáculo que obedece a regras, que tem uma série de preceitos. Por exemplo, a maneira como o diretor de corrida comunica através de lenços, por exemplo, quando é para a banda começar a tocar, que põe. Não acha que isso, de alguma forma, vale a pena ser ensinado? Porque senão é só um homem em cima de um cavalo a espetar o touro. Ou não sou. Eu penso que sim, que era fundamental. E nós tentamos, nos colóquios que fazemos, e normalmente são sempre participados pelas mesmas pessoas. Os jovens não aderem. Não vão, até mesmo os mais velhos, não vão, sei lá, porque talvez pensem que sabe tudo, mas não se sabe. Nós vamos aprendendo todos os dias, não é? Mas tanto faz a equitação como a tauromaquia, são escolas de valores. Porque se nós formos analisar, há todo um respeito, que há normas que têm que ser seguidas. Por exemplo, não se entra no picadeiro sem pedir licença, não se sobe para o cavalo sem pedir licença, não se desce do cavalo sem pedir licença. E a mesma coisa acontece na tauromaquia. Quando o cavaleiro entra em praça tem que pedir licença, quando sai e depois quando entra tem que pedir licença. Todas esse respeito deve ser transmitido. Exatamente por aquilo que eu disse, porque é uma escola de valores. E é muito importante, e sim, penso que deveria haver mais eventos em que, por exemplo, ir às escolas. Mas é difícil, porque depois há professores que são antitaurinos e depois não nos deixam ir. Mas é importante, e nós tivemos um colóquio muito interessante na Junta de Freguesia com a Madalena Tavares e com o professor Marco Gomes e com o Vítor Mendes, em que isso foi focado. O facto, provavelmente, se nós quisermos ir à escola explicar aos alunos o que o João disse, porque é que é o lencinho, porque é que se pede autorização, se calhar o acesso é-nos vedado, porque há pessoas neutras, consentem, mas depois pode haver 2 ou 3 professores que se opõem, não é? Ainda acha que isso é um tema fraturante?
Eu não acho que seja um tema fraturante, mas que... Vamos lá ver, nós taurinos somos muito cómodos, acho eu. Nós já devíamos ter ido para a rua fazer uma manifestação. Eu não sou de manifestações, nunca entrei nessas guerras. Mas acho que já devíamos ter ido, porque eu acho que há uma minoria que nos está a impor os seus gostos. E nós temos que reagir, mas reagir de uma forma organizada e respeitada. Porque, por exemplo, eu vou ao Campo Pequeno, e agora irei à primeira, e porquê que na praça estão 2.300 ou 3.000 não, que a praça não leva, mas e cá fora estão meia dúzia de pessoas com megafones a chamarem nomes a mim e à minha família. Mas porquê? Aqui ainda por cima nem sequer estão a cumprir o regulamento, eles têm que estar a 500 metros da praça, e não estão ali em cima. E isso, as pessoas todas têm o direito de se manifestar, mas não têm o direito de chamar uns aos outros. Eu acho que isso é uma falta de educação brutal. E se calhar é por aí que os taurinos podem ir manifestarem-se e dizerem: não, estamos num país democrático e, portanto, nós temos de ser respeitados e não temos que levar com aqueles nomes todos que nos são chamados, não é? Sei lá, se calhar já me desviei da Não, era conversa. exatamente isso. É porque, quer dizer, ninguém faz uma manifestação porque se faça uma peça de teatro A ou B ou C, ou porque haja um bailado eu acho que o que faz falta é tomar a tauromaquia como uma forma de arte. E a tauromaquia é uma arte. Exato, é isso. E, portanto, é um espetáculo e, portanto, por isso é que também faz parte... Está sob a alçada do Ministério da Cultura. Sim. E pronto. Eu acho que... É claro que as pessoas são livres de se manifestarem e de darem a sua opinião. Mas, de facto, era isso que a Isabel estava a dizer. Também não é preciso ofender, não é preciso... Não é preciso ofender. Mas sabe que também de alguma forma isso também tem mais impacto. Mas deixe-me só, eu ia só sugerir, porque às vezes esta maneira de chegar através do vídeo também se calhar valia a pena, não sei, ou através do canal Campo Pequeno, fazer uns vídeos didáticos disso. Mas existem. Pronto. Se for ao YouTube, existem lá. De como é que, dessas regras, porque é que se põe o lenço, olha, não sabia. Se for ao YouTube, está lá. Não sabia. Está, eu depois mando-lhe o link. Está bem. Agora, queria falar consigo do Picadeiro, do Centro Hípico de Lebreiro, de Zambuja, da qual a Isabel é a presidente da direção. Não. Já não é? Não, já não sou. Já não é? Não sou. Olha, eu entro para o Picadeiro porque o meu filho quis ir montar a cavalo, tinha 6 anos. E era presidente da direção, um senhor que faz imensa falta à Zambuja, como todos, o Sr. Dr. Joaquim Vilela, por quem eu tinha um imenso respeito. E ele desafiava-me sempre, porque me conhecia, de miúda, Isabel, tenho que ir para a direção e não sei quantas. Eu não pertenço a nenhuma direção, seja do que for, sem saber as regras. E na equitação há muitas regras, há muitas coisas, e eu não sabia. Eu disse ao doutor, eu só quando souber minimamente alguma coisa é que aceito o seu convite. Pronto, e depois como eu já ia à Golgã e já ia a várias coisas equestres, e nomeadamente às corridas de touros, está tudo ligado, não é? Mas pronto, mas as pelagens, as raças, essas coisas passavam-me ao lado. E então, pronto, debrucei-me sobre isso. Tive 2 grandes mestres lá, que foi o Dr. Joaquim Vilela e foi o seu doutor... agora... mas já vem o nome. Estão lá na parede. Infelizmente não convivi muito com o Dr. Paulo Vidal no Picadeiro, nem me recordo sequer, mas a primeira homenagem saiu
exatamente na minha cabeça e do Rui, em começar a homenagear pessoas, não os presidentes, mas pessoas que tenham feito alguma coisa pelo picadeiro. E foi o Dr. Paulo Vidal a primeira pessoa, o Dr. Lino Neto, era o Dr. Lino Neto que andava à procura. O Sr. Dr. Vilela e o Sr. Dr. Lino Neto, eles é que me provocavam. E depois, quando eu pensei que já estava mais ou menos, e que me inseriram no mundo equestre, o mundo equestre é muito fechado. Não entram lá assim, toda a gente. É muito elitista. E eles é que me empurraram e pronto, eu comecei a ler, comecei a saber, e quando achei que já sabia alguma coisa, porque nunca sabe tudo, não é? Então aceitei o convite, ao fim de 4, 5 anos, é que aceitei o convite para pertencer. E o que é que a herança que tinha era um centro hípico sem tetos. Era uma ruína, um centro hípico era uma ruína. As pessoas já não tinham lá cavalos e foi assim uma travessia no deserto, em que, sinceramente, só mesmo com os apoios que eu já referi da minha família, é que consegui ir para a frente e fazer, a reconstruir os telhados e aquelas coisas todas. Eu estava num sítio privilegiado na Ford, tinha muitos contactos, consegui muitos patrocínios e depois pronto, era aplicá-los. Depois o meu pai como tratador de cavalos, a minha mãe como cozinheira, o meu filho foi treinador de horsebol, e por aí a minha nora montava cavalos. Depois toda a gente a trabalhar. O meu marido, o Rui, dava aulas de equitação. Fomos a primeira escola, isso é muito importante referir, fomos a primeira escola no país, no primeiro centro hípico no país a ter desporto escolar em equitação. Foi uma briga minha com o Ministério da Educação, mas conseguiu-se. E pronto, e hoje no centro, eu não pertenço ao centro hípico, aliás, eu queria sair antes e o meu marido dizia-me, não sais agora porque não podes sair, porque nós nunca abandonamos o barco quando ele se está a afundar. Passei muitas noites sem dormir na pandemia, porque não havia cavalos, porque tínhamos um tratador de cavalos que tinha que ser remunerado, não é? Mas tinha 3 cavalos à manjedoura e não havia dinheiro a entrar. Só um é que pagava, os outros eram da escola. Foi difícil. Tive o apoio incondicional da Câmara e da Junta, na altura, mas sofri bastante. Sofri bastante naquela fase do Covid, sem aulas, sem nada. Foi muito difícil. Mas pronto, não abandonei logo, mas depois do Rui ter falecido, o Rui faleceu em agosto, eu quis sair em março, não havia uma lista que pudesse assumir, e depois fiquei até setembro, portanto de 2023. E pronto, e depois desliguei-me e dirigi-me toda para os touros, para a Tertulia Festa Brava. Muito bem. Isabel, o nosso tempo está a chegar ao fim. Não queria deixar de fazer as minhas 3 perguntas que faço a todos os convidados. Isabel, o que é que a Zambuja tinha que agora não tem? Amizade. Acho eu. Do que é que sente mais saudades da Zambuja? Isso é difícil. O morteiro, o som do morteiro. O morteiro, Quando estava em Inglaterra. Ainda hoje ouço o morteiro. O que é que eu tenho saudades? Tenho saudades da convivência que havia
entre as pessoas. Eu sei que hoje que é difícil, porque há os computadores, há aquilo tudo, em tirar os miúdos de casa, mas é fundamental tirá-los de casa e vir com eles para a rua. E não tem que ser para ver os touros, tem que ser para ver tudo, para ver os concertos que há, para ver tudo. Temos que fomentar essa amizade que havia no antigamente. Acho que é muito importante. Para mim é fundamental que exista esses valores, a amizade, o respeito, e depois da amizade a gente vai partir aí para outros sentimentos mais concretos e mais assim, como o amor, a paixão, sei lá, o respeito e a lealdade. Nós temos que ser leais à nossa terra. E isso às vezes falha um bocadinho, acho eu. Isabel, de alguma forma, nós gostamos também aqui de deixar pistas para o futuro. Que conselho a Isabel quer deixar aos zamojenses da manhã? Eu não posso deixar conceitos aos zamojenses da manhã, porque são vocês, da vossa geração, que os têm que dar. São vocês que têm. Eu já fiz o meu papel. Eu já o transmiti ao meu filho. O meu filho, por sua vez, transmitiu aos meus netos. Mas são a vossa geração é que tem que transmitir aos vossos filhos os valores que vos foram dados. Porque a minha geração está no fim. Agora, são vocês. Vocês é que têm que ir para a frente e levar as coisas e fazer, como o André diz muitas vezes, fazer acontecer. Fazer acontecer dentro de tudo aquilo que vos é transmitido, a pensar das várias ideias que provavelmente têm saído daqui, fazer um conjunto, e agora lanço-lhe assim o desafio, fazer a compilação de toda esta informação e ver o que é que sai para que a Zambuja possa vir a ser melhor. É esse o nosso desejo, no fundo, pelo menos. O meu também. Isabel, muito obrigado. Tenho aqui um presente para si. Não é nada de especial, são os zambujitos. As bolachas com sabor a tomate que a nossa junta promove. Sim. Pronto, agradecer-lhe a sua disponibilidade em estar aqui presente e muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço o facto de me terem dado esta oportunidade. Não sou muito de me expor e posso dizer que os zambujitos eles vão para a Vila Franca, porque eu vou mostrar isto ao Dr. Luís Capucha, que é sempre uma guerra entre Vila Franca e a Zambuja, e ele vai ter que os comer na corrida. Bem, quanto a vós, muito obrigado por ter assistido a mais este episódio. Já sabem, não se esqueçam, subscrevam o canal, se ainda não subscreveram, ativem o sininho das notificações e vemo-nos na próxima quinta-feira. Muito obrigado. De gigante.